Olá, eu me chamo Jeane Paz e eu sou aluna da turma de estágio supervisionado no ensino médio e normal. Hoje eu vou apresentar uma aula de metodologia de história e o tema é Lei 11.645 de 2008, sua aplicabilidade e importância nas séries iniciais. Vamos começar? A Lei 11.645 de 2008 alterou uma lei de 2003. Essa lei era a Lei 10.639. A Lei 10.639, ela alterava a LDB de 96 no artigo 26, dizendo o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. A intenção da lei, através de muito debate, de muita luta, é trazer um resgate histórico da contribuição dos povos africanos na formação do que hoje é o país, o Brasil, né? E toda a contribuição que a gente teve enquanto formação de nação. Essa lei foi muito significativa porque até então a história era muito a história da composição, né, de que foi feita a nossa terra, a nossa nação, era muito negligenciada no que diz respeito à contribuição africana. E nós temos, em nossa grande maioria no Brasil, o povo mestiço, um povo originado, né, um povo que tem a contribuição forte desse povo africano, e a gente precisava resgatar essa história e até tentar, com esse resgate, com essa valorização, diminuir mesmo as questões que deixam tão o racismo tão em alta, que deixa tanta essa discriminação, que rebaixa, né, toda essa contribuição que na verdade foi tão positiva e tão significativa para a nossa formação enquanto povo. E então, na Lei 10.639, o que foi colocado na alteração da LDB era somente trazer de forma obrigatória o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira. Mas ficou restrito somente isso, né? Depois, ainda assim, com mais discussão, com mais contribuições, pensando na formação da gente enquanto sociedade, enquanto nação, a gente não foi só formado com a contribuição europeia e africana. A gente também, aqui a gente tinha uma tripla, né? Vamos dizer assim, a princípio, contribuição, que era europeia, africana e dos povos que já estavam aqui, os indígenas, né? Quando se conta a história do Brasil, né? Que até então, antigamente, nas escolas se falava muito de descobrimento do Brasil, né? Mas quando se conta essa história, é sabido que quando os europeus chegaram no Brasil, eles encontraram aqui os indígenas, com tribos estabelecidas, com sua cultura determinada, com todas as suas regras, crenças, toda uma sociedade montada, definida, cada uma com as suas características. Então, eles estavam, né? Eles tinham uma sociedade bem determinada, bem resolvida, bem estruturada. E na formação do Brasil, a gente teve também a contribuição desses povos. Então, através de muito debate, conseguiu-se trazer em 2008, através da Lei 11.645, a inclusão também da história indígena. Então, a lei ficou o seguinte: no artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, essa é a contribuição maior né, que a gente pode estar tendo para poder valorizar, né, essas contribuições que a gente teve, que antes era só colocado só como se fosse o europeu, só como se a gente fosse formado só por esse povo, e não é.
Mas o que diz a lei, né? No seu primeiro parágrafo, ele diz assim: o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No parágrafo 2 está escrito assim: os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e de literatura e histórias brasileiras. Olha que interessante. No primeiro parágrafo, ele deixa claro que é para que esse estudo seja dentro da, né, seja de valorização da cultura, tanto da contribuição dos negros quanto da contribuição dos povos indígenas no Brasil. E ele diz que é para resgatar exatamente essa contribuição enquanto agente na formação da sociedade nacional. O que isso significa, né? Ele está ali já dizendo na lei que eles tiveram sim importância e a gente precisa valorizar, através do estudo, essa contribuição. E no parágrafo 2, outra coisa interessante é que ele deixa claro que essa lei, né, esse estudo obrigatório, não precisa ser só na disciplina de história. Ela pode estar em diversas outras, como na arte, na literatura ou até em outra disciplina. Mas o que é obrigatório é que ela seja ensinada. E a gente vai falar um pouco disso aqui. Então, por que ensinar a Lei 11.645 de 2008? Além dela ser uma obrigatoriedade, né? Ela é uma lei, é uma forma de promover e valorizar as culturas. Assim, é muito importante que a gente discuta desde cedo com as crianças sobre a questão das contribuições dos povos indígenas, negros, assim como das outras, porque o Brasil é uma sociedade muito mista, né? E essa valorização faz com que a gente ensine para as crianças que existe o diferente. E esse diferente não é ruim, pelo contrário, esse diferente é bom. E através disso a gente vai combater desde cedo a questão do racismo e da discriminação estrutural. E como ensinar? Olha, isso aqui a gente, né, tá numa aula de metodologia, é muito importante a gente tá conversando sobre como a gente deve abordar cada tema, em cada disciplina, uma forma de se trabalhar com as crianças nas séries iniciais, né, que é o nosso foco dessa aula. Então, através dessa lei, né, através de uma aula com as crianças das séries iniciais, é possível que a gente trabalhe diversas formas. Assim, a lei ela é específica, ela diz que a gente tem que trabalhar tanto a cultura indígena quanto a cultura afro-brasileira e toda essa contribuição. E isso pode ser resgatado em forma de... Aqui eu estou dando até alguns exemplos, né? Em forma de danças. A gente vê aí, por exemplo, né, a capoeira, ela é tanto considerada dança quanto considerada uma luta. Então, é uma forma de resgate aí da cultura afrodescendente, de explicar todo esse contexto de como ela foi criada, por que os africanos lutavam, né, ou dançavam isso na época da escravidão. Então, e toda essa questão da marginalização também é uma coisa legal de trabalhar. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode estar usando para poder estar trabalhando a Lei 11.645. Outra sugestão é através das músicas, né? A gente tem um repertório que pode ser levado para dentro da sala e ser discutido com as crianças e ser apresentado, e
para que elas conheçam realmente, para que não seja uma novidade para elas, para que não seja uma coisa nunca então experimentada, né? Outra coisa também importante e que seria legal resgatar é a questão das receitas culinárias, né? A gente tem uma contribuição muito vasta na culinária brasileira sobre diversos povos, né? A gente recebeu influências aí de diversos povos. Então, a culinária indígena e a culinária afrodescendente, ela pode ser explorada dentro da sala de aula, né? A gente tem aí inúmeras opções. Então, fazer uma receita, trazer para as crianças, né? Ou levar para as crianças experimentarem, é uma forma interessante delas conhecerem, porque às vezes elas já até experimentaram determinado tipo de alimento e elas não têm noção da origem deles. Então, isso é mais uma forma de resgatar aí a história e de valorizar também essa cultura, tá? Outra forma de levar para dentro da escola a cultura deles é através de filmes, né? Me vem agora à memória o filme Tainá, que já tem, né, alguns anos, é um filme de uma indiazinha que conta um pouco da história, né, de como ela vive na Amazônia, questão de tráfico de animais, dos perigos, enfim, é bem bacana, tem uma contribuição legal, dá para poder ter uma noção bacana com as crianças de como é a vida deles, né, dos povos indígenas na Amazônia. Mas além dessas sugestões que eu trouxe, existem muitas outras, como por exemplo, provérbios, né? A própria questão cultural, trazer imagens, trazer questões sobre os objetos, né? Se você conseguir levar para as crianças experimentarem, para as crianças tocarem, para as crianças verem objetos dessa origem, é muito interessante. Então tem várias formas, né? Versos, poemas, existe aí uma infinidade de material que pode ser levado para dentro da sala de aula, para uma aula com esse assunto e que possa estimular as crianças até mesmo a quererem saber mais, né, sobre a cultura afrodescendente indígena, tá? No final eu vou estar dando algumas sugestões que pode ser interessante para a aula de vocês. Então, esse aqui é uma sugestão para vocês, tá? Uma sugestão de vídeos bem interessantes. Tem sobre a história dos africanos, sobre os indígenas. Tem também aqui uma sugestão de um caderno onde tem um material bem vasto para poder trabalhar sobre a questão afrodescendente também, tá? Que é um caderno didático aqui bem interessante. E também aqui um link de uma cantora. Ela é indígena, né? Ela é de uma tribo e ela canta uma música muito bonita e é bem interessante. Se vocês quiserem, podem assistir, tá bom? Agora a gente vai assistir um vídeo aqui que eu deixei de sugestão. Vamos lá? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos:
os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Então, legal o vídeo, né? Agora a gente vai fazer uma atividade. Eu quero que vocês formem trios. E através desses trios, eu quero que vocês montem uma atividade sobre o tema, sobre a lei, né? Eu quero que vocês montem uma atividade imaginando uma aula que vocês dariam,
Se vocês forem, eu vou focar na questão da culinária, então faça uma atividade sobre isso. Eu vou focar na questão da poesia, então faça uma atividade sobre isso. Como você abordaria a sua aula, né? Pensa numa aula aí e monta uma atividade, tá? Depois a gente vai passar essa atividade, todo mundo vai conversar sobre, vai explanar, vai se apresentar e vai dizer como é que você pensou essa atividade. E isso a gente vai trocando ideias e vendo formas de trabalhar essa lei, né? A questão da valorização, do estudo, da história afro-brasileira e indígena nas séries iniciais. Então é importante que vocês façam isso e eu tô aguardando, tá bom? A gente vai conversar mais sobre isso. Obrigada e até a próxima.